nossos especialistas do Esquadrão Fox, como sempre, né, Carol e amigos do Tarde Redonda, uma rodada com grandes jogos nesse Campeonato Brasileiro. E esse Corinthians e Flamengo tem esse ingrediente de um Flamengo ainda de ressaca com a eliminação na Copa do Brasil. Abel, fica a curiosidade para saber como esse time vai se portar em campo, especialmente pelo ponto de vista psicológico, né? Afinal, foi dolorida essa eliminação. Agora, como será que vem o adversário, o Corinthians, para esse grande clássico do futebol brasileiro? De um lado, uma equipe pressionada por melhores resultados. Do outro, uma recém-eliminada da Copa do Brasil. Que em campo vão duelar por mais do que 3 pontos, buscando amenizar um ambiente que pode ficar ainda mais instável em caso de derrota. O Corinthians chega para o duelo com um triunfo sobre o CSA no último final de semana e Carille deve manter o time titular contra o Flamengo. Segunda vez que isso vai se repetir no Campeonato Brasileiro. Com isso, Pedrinho e Cleison ficam abertos nas pontas e Wagner Love segue como centroavante. Além disso, Fábio Carille ganhou o reforço de Gustavo e Ramiro, que estavam em transição do departamento médico para os gramados, tendo todo o elenco à disposição agora. Na 8ª colocação, somando 15 pontos e um jogo a menos que os demais clubes da competição, o Timão busca se aproximar dos líderes e, de quebra, emendar a 2ª vitória seguida, o que só aconteceu em uma oportunidade nesse Campeonato Brasileiro. Corinthians e Flamengo é sempre um clássico de muita tradição e de muita gente, as duas maiores torcidas do Brasil. Fábio Azevedo já aqui com a gente, tudo bem, Fábio? Tudo bem, Abel. E Rodrigo Cassino também aqui com a gente, daqui a pouco os dois vão falar muito. Cadê o Cassino? Cassino não apareceu ainda. Tá aí. Tudo bom, Cassino? Boa tarde, Abel, Carol, Fábio Azevedo, satisfação estar com vocês e com os amigos do Tarde Redonda. Que fim de semana espetacular, de muitos jogos incríveis, né? Pelo Campeonato Brasileiro. Olha, tem esse Botafogo e Santos aí que daqui a pouco eu falo, vai ser chique esse jogo, hein? Com certeza, mas antes da gente chegar no Botafogo e Santos, continuamos com Corinthians e Flamengo e eu tenho uma pergunta. Diego, tem que continuar no time titular? Tá sendo cornetado pela galera por causa daquele pênalti. Vamos ver essa reportagem. Um pênalti que marcou a eliminação do Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. E não foi bem digerido pelos torcedores, que voltou a azedar a relação entre o meia Diego e os rubro-negros. Relação essa que começou como um conto de fadas, com direito a aeroflá e muita festa. Mas que com o passar das temporadas vem vivendo altos e baixos. Momentos de tensão, alegria, uma liderança sem grandes conquistas. Uma vez que Diego foi contratado como referência em um elenco carente de grandes títulos. Mas o que se viu até aqui foram atuações apagadas nas reais chances de mudar o rumo do clube. Diego esteve em campo no vice-campeonato da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil no mesmo ano. Soma eliminações melancólicas na Conmebol Libertadores. O jogador ficou marcado como símbolo de um Flamengo que investe pesado e se reestrutura, mas que fica apenas no quase. Diego e Flamengo, uma relação de amor e ódio que segue firme na tentativa de acabar em final feliz. Agora o que eu quero saber, Fábio Azevedo, é o seguinte. Para o Flamengo, quão bom é o fato de estar jogando agora fora de casa, tendo em vista esse resultado que foi ruim, e se o Diego vai a campo? Se imagina, né, que esse time vai ser um time alternativo, já que tem confronto pela Libertadores no meio de semana. Eu não tiraria o Diego do time, não. Até porque hoje você não tem o Arrascaeta, que é um cara que poderia fazer a função do Diego. O Bruno Henrique, com uma lesão no tornozelo, também não está 100%. Não colocaria ele domingo para não correr nenhum risco, porque esse jogo é importantíssimo lá no Equador, como você lembrou, Carol.
Então, eu não tiraria. E quando todos estiverem à disposição, aí o Diego pode sair do time. Porém, o cara que é o capitão da equipe perdeu o pênalti, é verdade. Bateu mal, o Vitinho bateu mal, o Everton Ribeiro também. Por que a conta vai cair só para ele pagar? Os outros também têm que dividir essa parcela de culpa. Inclusive o próprio treinador. Todos têm a sua participação nessa eliminação do Flamengo. Eu não barraria o Diego, porque ele vem exercendo uma função, inclusive, em prol da equipe, ajudando na marcação, saindo, porque o Jorge Jesus acha que o Gerson, que está inscrito na Libertadores, novo reforço, pode fazer essa função, mas ele ainda não estreou. Enquanto isso, o Diego vai fazendo esse dublê de meia e de marcador. Cassino, acho que até a questão que a Carol colocou aqui é interessante, porque se esse jogo fosse no Maracanã, seria totalmente diferente e seria até esperado, de repente, uma vaia, enfim. O Diego provavelmente não seria tão bem recebido como é sempre pela torcida do Flamengo, ou como é quase sempre. O jogo é em São Paulo e tem esse outro detalhe que o Flamengo vai jogar na quarta-feira, vai jogar lá no Equador, tem viagem, então é até provável que ele coloque o time reserva e que o Diego, talvez por isso, fique fora. Mas pensando em preservar o jogador devido às críticas, o pênalti perdido, você tiraria o Diego do time agora? Não tiraria de jeito nenhum. O Diego teve uma escolha infeliz na cobrança de pênalti dele. Ele mesmo disse, treinei deste jeito. Agora, a comissão técnica, algum membro ou o próprio Jorge Jesus poderia ter observado o treino do Diego e falar, você vai bater assim mesmo? Olha, cidadão, é um conselho, muda. Escolhe um canto, ou espera o goleiro cair e bate no outro. Assim é muito arriscado, ninguém percebeu isso. Ele estava confiante, foi para a cobrança, bateu daquele jeito. Se você for analisar, ele bateu como o Moisés bateu. Porque muita gente está falando que o que o Diego fez foi parecido com o que o Pato fez quando defendia o Corinthians contra o Grêmio. Não, o Pato tentou uma cavadinha à lá Louco Abreu, em que ele pisa embaixo da bola com força e a bola vai lentamente para o gol. E deu errado. O Diego ele tentou chapar no meio do gol, imaginando que o goleiro fosse cair. O Moisés tentou a mesma coisa. Só que o goleiro do Inter acabou escolhendo um canto e a bola beijou o travessão. Pela liderança, pelo histórico e pela hombridade que o Diego teve, primeiro, de bater o pênalti. Segundo, de ter ido aos microfones, mesmo sendo xingado pelos torcedores à beira do gramado do Maracanã e explicar. Eu treinei assim, eu tentei. Ele não se omitiu nem na hora de bater e nem na hora da explicação. Agora, ele já era candidato a deixar o time quando o time jogar com o chamado time principal. Se o time do Flamengo jogar, por exemplo, com dois volantes, que seria o Arão e o Cuéllar, de repente o Gerson no lugar do Arão, aí pela direita o Everton Ribeiro, a Arrascaeta centralizado, o Bruno Henrique aberto pela esquerda e o Gabigol como centroavante, ele acaba sobrando. Só que o Flamengo não está pensando também em fazer rodízio, não tem tantos jogadores de qualidade para ter um time alternativo tão bom como o time principal, então o Diego de um jeito ou do outro vai acabar jogando. Agora, punir o Diego por conta da cobrança de pênalti, do erro do pênalti, de jeito nenhum. Rodrigo Cassino trazendo opinião também sobre o Diego. Então, Cassino e o Fábio, os dois manteriam o Diego. E você, amigo do Tarde Redonda, amigo do Fox Sports, você, torcedor do Flamengo, em especial, você deixaria o Diego no time? Tiraria o Diego Ribas? Olha aí a nossa enquete. Diego deve seguir como titular no Flamengo? Você vai lá na página do Central Fox Brasil e deixa o seu voto. Se você quiser justificar, que também é muito legal, hashtag Tarde Redonda e você vai lá e vai explicar por que você deixa ou tira o Diego. Olha aí, ó. A maioria, 53%, dizendo que ele não deve seguir como titular, ou seja, ele deve sair do time, portanto, a maioria votando na saída do Diego. Mas também não está uma grande maioria, mas está uma maioria. Agora, Abel, esse é um clássico de muita história, né? Que com certeza traz boas lembranças para os torcedores dos dois times e para quem é apaixonado